Bom dia, família Poppins! Como está todo mundo por aí? Pós-feriadão, todo mundo descansado ou não, não é? Bom, estamos aqui nesta quarta-feira, pela manhã, para te convidar para um bate-papo muito legal, um dos assuntos que norteia o nosso conceito Poppins de infância, que é estar sempre conectado com o que a natureza pode nos trazer de elementos nessa conexão, onde a gente não simplesmente compartilha com as crianças essa noção de se relacionar com a natureza, mas principalmente integrar no nosso corpo e mente o conceito de que nós não nos relacionamos com a natureza, nós somos a natureza. E isso pode parecer muito óbvio, mas muda muita coisa. Então, gostaria de apresentar para vocês Jaime Mendes, doutor em ciências pela Unicamp, em São Paulo, que vai hoje compartilhar com a gente uma riqueza de conhecimentos, a riqueza da experiência dele e compartilhar com a gente essa visão tão rica. Tudo bem, Jaime? Tudo jóia, né? Bom dia. Bom dia. Conta um pouco pra gente da tua trajetória, para que a gente possa conhecê-la melhor e principalmente a tua relação com a floresta. Tá certo. Vou fazer isso de maneira bem sucinta. Eu sou graduado pela Unesp em Ecologia e antes disso tive partir de um envolvimento grande com a filosofia. E esses dois elementos têm marcado bastante os meus trabalhos e um tanto que dado suporte às escolhas que eu tenho feito na minha carreira, para o meu entendimento do que é a realidade com a qual a gente interage, né? E ao longo desse percurso surge esse entendimento que a floresta, ela como uma unidade viva, né? Ela não só serve como uma metáfora para a gente pensar o funcionamento do mundo ao nosso redor, mas como ela própria se estrutura de maneira semelhante a tudo mais que tem no universo. E, como você disse, isso faz uma diferença muito grande para um outro olhar sobre esses elementos que nos circundam, com os quais a gente interage. E a sua, assim, como vamos pensar em como a gente pode apresentar esse conceito, desse mecanismo da floresta. Então, num primeiro momento, assim, como a gente olha para como a floresta se estrutura, né? A sua comunicação, o seu mecanismo, as suas regras, né? A sua cultura, vamos colocar assim. E como que a gente pode se inspirar nesse mecanismo para olhar para a infância hoje em dia? Onde eles se conectam? Tá. Eu acho que antes disso, na verdade, que há, sem dúvida que há esses elementos que nos interligam, sim. Tá? Não só a floresta, mas a tudo aquilo que é vivo. Para pensar a criança, o que eu gosto de fazer, né? A criança nesse mundo contemporâneo, no mundo moderno de hoje, que é o mundo das necessidades, eu gosto bastante de usar como referência as populações tradicionais, as populações antigas, as populações indígenas, que ainda hoje vivem, muitas delas vivem num estilo de vida muito parecido com o que
eles faziam há muito tempo atrás. E essa é uma fórmula que tem sido repetida ao longo de milhares de anos. Tá? Então, o que eu vejo ali? De imediato, né? Eu vejo que a educação dessas crianças, por exemplo, ela não se dá de maneira compartimentada em classes separadas, em matérias separadas. Tá? O que eu vejo ainda? Eu vejo o grupo todo engajado. Então, existe, né, uma noção de comunidade que realmente funciona e, por conseguinte, de responsabilidade, inclusive. Né? E dentro desse conjunto, né, dessa comunidade, como é que a criança se organiza ali? Né? O que é ser natural ali dentro? A criança ela tem essa tendência espontânea de se inspirar no mais velho, que está próximo dela. E esse mais velho se inspira num outro mais velho, ou seja, toda essa escadinha, né, que termina onde? Termina nas grandes figuras daquele grupo. Quem aquele menino quer ser? Ele quer ser aquele próximo, mas aquele lá da ponta quer ser o grande herói, ele quer ser o grande caçador, ele quer ser uma pessoa de talento ali dentro. A educação ela se dá de uma maneira muito mais tranquila, porque você não precisa ensinar para aquela criança o que ela vai fazer, o que ela vai ser. Ela já tem uma referência no ser isso. Lá na ponta, o adulto, né, especialmente aqueles que são mais bem-sucedidos dentro do grupo, são, sem dúvida nenhuma, uma fonte de inspiração e já deixam ali essa trajetória pronta para a criança, para que não há nenhum esforço nesse sentido de você ter que sentar, estudar e, enfim, se desligar, né, do teu mundo natural. Você está integrado a isso. E uma das coisas que a gente observa hoje é, primeiro, famílias com muito filho único, né? Muitas famílias onde você tem só uma criança e o adulto. E a referência, essa referência de exemplo, acaba sendo muito mais um mundo virtual do que um mundo real, né? Porque ela se relaciona, na maior parte do tempo, com exemplos virtuais. A gente tem uma filósofa, uma educadora chamada Nina Veiga, que ela traz isso para a conversa, dizendo assim, qual é o exemplo da criança que é filho único, que os pais estão trabalhando, ela está em casa com uma babá, enfim. O referência dela é o Homem-Aranha que pula em prédios, é o Super-Homem que voa, e ela torna aquilo seu exemplo, e ela tenta voar e não consegue. E aí ela se frustra, é onde dá o vazio, né? Que é esse cara, a minha referência é aquilo e aquilo eu não consigo fazer. Que dá aquela falta de sensação de pertencimento a algo, né? Pois é isso mesmo, é bacana, bem colocado. Complementando, né, a tua questão ainda anterior sobre a floresta e a criança, né, eu trouxe aquele elemento das comunidades tradicionais. E onde que está a floresta? Essas comunidades estão na floresta. E a floresta traz ainda outros elementos nesse conduzir a educação da criança. Né? Então, quando a gente observa uma árvore que floresce e interage com uma série de outras formas de vida para que isso aconteça, mais tarde ela frutifica. E mais uma vez, né, na estratégia do fruto, qual que é a estratégia do fruto? Esse fruto, ele contém o filho dessa planta. Né? O que ela quer para essa expressão dela, para essa parte dela? Né? Esse filho, o que ele traz? Né? Qual que é o desejo dela em relação a esse filho? A gente vê os mecanismos de dispersão, que é próprio de qualquer espécie vegetal. O dente de leão, por exemplo, ele é munido de frutos alados.
né? E esses frutos, na medida em que o vento bate, o que acontece com esses frutos? Né? Aquela florzinha esponjosa, branquinha, que sai voando para longe. Né? O ipê, por exemplo, a mesma coisa, ele também contém frutos alados. O morango tem sementinhas minúsculas, né? Vermelhinha, vem a ave, come aquele morango e leva aquilo para longe. O recado é muito claro, né? Ali. E o recado é preparar, né, essa criança para que ela se desenvolva em outros lugares, né? Longe da sombra da mãe, né? Ou do pai, seja, né? Com quem ela vai concorrer, né? Ou seja, essa relação de proximidade, quando ela se dá por um tempo muito longo, ela não é benéfica. Existe ali um projeto de levar, né, o filho para longe, preparar ele para conquistar novos territórios. Essa é uma maneira bem legal de você ver esse processo da dinâmica das plantas em relação ao que a gente poderia chamar de os filhos das plantas. Uhum. E aí também tem a riqueza da diversidade, né? Esse filho, por mais que ele seja preparado por essa árvore mãe ou essa planta mãe, vamos colocar assim, ele não sobreviveria sem a diversidade do entorno, certo? Esse é um ponto bem bacana. Existem aí duas forças interessantes, né? Sem dúvida nenhuma que essa força produtora da diversidade, ela está extremamente presente. É só você olhar o teu entorno para entender como que isso está presente, né? Então, tudo é diferente numa floresta. Num primeiro momento, você faz um sobrevoo, a impressão que dá é que aquilo é um tapete verde, aquilo tudo homogêneo, mas não. Quando você entra ali, você percebe que aquilo é constituído de um número gigantesco de variedades de plantas. Por outro lado, existe ainda uma força de homogeneização, né, que procura tornar tudo igual. E é justamente nesse conflito entre aquela força que produz diversidade e essa outra força que procura tornar tudo igual que a gente se situa, nesse equilíbrio entre uma coisa e outra. Isso está muito presente no mundo da criança. Quando chega uma criança nova, por exemplo, né, dentro de um grupo, aquele é um grupo que alcançou tem ali dentro, né, um comportamento que é aceito por aquele grupo, tem uma série de valores que são comungados, tem uma série de conflitos que já foram resolvidos, aquele grupo existe. Quando chega essa criança nova, que é a diversidade, né, ela vai ter que enfrentar um núcleo que procura tornar aquela criança parecida com ele próprio, tá? E por outro lado, na medida em que as adversidades surgem, que as dificuldades surgem, que está aí, né, uma das bases dessa força produtora da diversidade, é quando, né, esse conjunto detestado, que soluções esse grupo ele pode oferecer. E na medida em que há algum desvio ali dentro, né, e esse desvio pode ser justamente o quê? Ele pode trazer uma solução criativa para lidar com uma nova diversidade, um novo problema. Percebe? Sim, e isso, até para quem não conhece, né, a Casa Poppins, a gente traz um pouco desse conceito quando a gente não tem uma turma fixa. Eu não tenho uma turma que começa no começo do ano e que vai até o final do ano a mesma turma, né? Eu tenho ali, e também diferente da escola, por exemplo, eu tenho um grupo que é formado naquele dia, vamos dizer, e eu tenho todas as idades, eu tenho crianças de 2 a 10 anos. Então, como as crianças não têm uma frequência
regular, tem criança que vem 2 vezes, tem criança que vem avulso, enfim. O ambiente que a gente proporciona é exatamente isso. Cada dia vai ter um elemento novo. Eu tenho alguns conhecidos, mas eu tenho um novo florescendo esse quintal, né, o tempo todo nessa riqueza. Então a gente tem tanto a riqueza de idades quanto a riqueza de ter várias crianças de várias tribos, né? E é um termo que a gente brinca muito, que eu acho que também tem muito desse conceito não romântico da floresta, que a gente fala, né? A criança vai sobreviver ao parquinho, né? Porque na floresta também a gente acha que é muito romântico, que é tudo muito harmonioso e que as plantas cooperam entre si, mas que há ali uma luta pelo sol, pela água, né? Pelo metro quadrado, centímetro de sol, né? Que é um exercício gigantesco de sobrevivência também. Sem dúvida. Né? Isso mesmo. Exato. É um ambiente como esse, é um ambiente que a dinâmica é intensa. Né? Se você comparar, por exemplo, né, esse ambiente com um ambiente, né, que você tem crianças que cresceram juntas, que partilham dos mesmos valores, né, as mesmas verdades, enfim. Né, a gente vai ver o quê? Dinâmicas completamente diferentes. Tá? Então, o nível de complexidade num sistema misto como esse é enorme. Logo, o nível de entropia, né, que é esse grau, né, de agitação do sistema, entropia é um termo utilizado muito em física para se referir ao nível de agitação de átomos dentro de um sistema, por exemplo. Que resulta também, né, que a gente pode traduzir isso como um nível de desorganização de um sistema. Então, esse sistema homogêneo parece sim mais organizado, mais tranquilo, mas poucas coisas novas acontecem ali, poucas trocas acontecem. Né? Então, ele é mais tranquilo, tá? Porque ele supostamente é mais estável, né? Em contraste com um outro ambiente extremamente diversificado, em que você tem um nível de troca, um nível de interação, né, muito maior ali. Os elementos novos estão presentes o tempo todo. É um ambiente desafiador, sem dúvida nenhuma. E é justamente o que traz o quê? Traz esses desafios, eles promovem o movimento. Né? É nesse exercício diante do desafio que você é obrigado a crescer. Né? Tanto é que nesses grupos indígenas, eu sempre uso como referência para poder pensar a nossa natureza mais básica, né? O que eles fazem? Eles promovem esse conflito, porque eles entendem aquele conjunto como um conjunto tranquilo, estável, porque todos comungam ali os mesmos valores e tudo mais. Aquilo coloca em risco a sobrevivência do grupo, né? Na medida em que ele não é testado o tempo todo. Ele não está sendo confrontado o tempo todo. Então, esse exercício do conflito, ele é inventado muitas vezes ali dentro do grupo. Né? Especialmente nos rituais de passagem da criança, que ela é confrontada com uma série de dificuldades. Dificuldades mesmo, né? Não é uma cerimoniazinha, né? Então, esse espaço que você diz, né, que você me relata, da Casa Pótulos, eu vejo ele como esse lugar de novos desafios, de movimento da criança no sentido de trazer mais elementos, conhecer novos elementos, né, e poder pensar e poder se enriquecer, inclusive, né, com esse aprendizado que nem sempre vem pronto do outro, né? Então, é um exercício de gestão daquilo que ela está vivendo e saber lidar, né, com o mundo atual, que não é composto de maneira alguma de pessoas semelhantes a você, muito pelo contrário. O mundo no qual a gente habita hoje em dia, ele é composto por pessoas provenientes de diferentes culturas familiares, eu digo, valores diferentes, que resulta em formas de pensar, de agir, de se comportar e por aí vai. Saber lidar com essa diversidade dentro de um grupo de trabalho é
um papel fundamental para que você consiga trabalhar em grupo. E nós, como seres sociais, a gente precisa resolver essa questão de maneira urgente, né? Porque esse estar em grupo é fundamental para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional. Tá? E é lógico que essa diversidade ela coloca dificuldades no sentido de alcançar certos ideais, né, que são provenientes de um passado em que as coisas eram mais parecidas umas com as outras, né? Os grupos familiares eram menores, a gente se alinhava com famílias, né, que traziam valores parecidos. Hoje em dia não, é uma situação bem diferente. Você se tem uma mesa de trabalho, você tem pessoas de diferentes lugares, com formas de pensar completamente diferentes, e encontrar um lugar comum ali dentro, né? Aprender a criar a partir dessa diversidade. Esses elementos são fantásticos, eles trazem esse potencial incrível já, na medida em que são, né, diferentes daquilo que você tem que saber integrar dentro de uma tapeçaria nova, né? É uma habilidade que surge, sem dúvida nenhuma, num contexto como esse, que é proposto ali na Casa Pop, desde pequena criança, sendo confrontada e aprendendo a lidar com diversos esses formatos, novos elementos. Sim. E uma das coisas que a gente, inclusive, abordamos num treinamento que tivemos agora com o nosso grupo criativo, foi um pouco disso, assim. Então, você deu o exemplo, né? Eu estou numa reunião onde eu tenho aqui várias culturas, né? Até por essa coisa, né, de abertura dos territórios, né, mundial, enfim. E tem um outro elemento que é a gente, antigamente, enfim, até mesmo essas comunidades, elas tinham uma previsibilidade, até muito baseada na tradição, na coisa da repetição de uma geração para outra, né? Tinha, enfim. Hoje a gente, hoje não, já há muito tempo, a gente não consegue prever para essas crianças quase nada, né? De como vai ser a vida, de como a gente vai andar de carro, onde a gente vai morar, quais vão ser os formatos das profissões, porque isso é uma coisa que muda anualmente, né? Até pouquíssimo tempo atrás, ferramentas que hoje são completamente comuns para a gente, né, não eram usadas. Então, quando a gente olha para essa criança e fala assim, eu como árvore mãe, preciso prepará-la para a vida adulta. Bom, mas eu não faço ideia o que vai ser a vida adulta. Se ela tem que falar inglês, se ela tem que falar mandarim, se ela tem que falar o que ela, né, qual é a língua que eu inscrevo meu filho, enfim. E aí vem eu acho que essa importância deste ser, né, ser orientado e ter como ferramenta questões muito mais emocionais, no sentido de ser líder de si mesmo, e mesmo estando num grupo onde eu tenho várias culturas, onde eu tenho ferramentas novas, enfim, para ser um ser, né? Porque é muito fácil você também se perder nessa diversidade. E um dia eu sou isso, outro dia eu sou aquilo, outro dia, né, em cada ambiente eu sou uma coisa, né? Dessa imprevisibilidade mesmo. Né? Então, como a gente vai educar essa criança? Que ferramentas eu dou para essa criança? Neste novo mundo em que eu não faço ideia como vai ser daqui a um ano. Né? Sim, entendi. Você coloca uma questão importante aqui, uma questão um conflito muito antigo, que é esse conflito entre a tradição e a inovação. Né? Isso faz parte do desenvolvimento da humanidade. Né? Então, esse confronto ele se dá inicialmente dentro da família, nesse conflito entre o adulto e o adolescente. Né? E a tradição, né? O que é a tradição? A tradição é aquele conjunto de saberes, tá? É a cultura num estado de um sistema, né? De um sistema que deve ser coerente, né? Que deve ser funcional, mas ele é funcional, ele é coerente na medida que
ele conduziu aquele grupo até aquele momento, né? Aquele momento histórico, certo? Então, uma cultura que me traz e garante a minha sobrevivência, minha colocação dentro do mundo, até esse momento em que eu estou, né? Eu posso garantir que ela funcionou, sim. Né? E essa funcionalidade dentro de uma cultura tradicional cria esse conflito com, né, as novas gerações que procuram trazer novas ideias, novas abordagens, que geralmente não é bem recebido, né? Nunca foi acolhido, porque você já tem um sistema funcionando aqui. Em que E o novo assusta. Né? O novo destoa dessa proposta tradicional. Né? Mas a questão é a seguinte: na medida em que essa cultura tradicional, né, ela garantiu, na verdade, né, o sucesso de um grupo até aquele momento, né, em nada implica que ela vai continuar garantindo, especialmente porque, na medida em que essa cultura, essas formas de saber garantiu o bem-estar daquele grupo até aquele momento, ela fez isso de uma maneira a interagir com o mundo ao redor dela. E essa interação provocou mudança na tua realidade, que não é mais a mesma com a qual aquela cultura tratava até pouco tempo. Ou seja, a própria interação dessa cultura tradicional com a realidade imediata transforma essa realidade. Transforma no sentido de trazer novos problemas. Daí a importância da inovação no sentido de solucionar esses novos problemas. Percebe? Mas a grande questão é que hoje a inovação, ela não tem mais este tempo de uma geração. Exatamente. É ano que vem. Exatamente. Né? Ou seja, imagina isso na cabeça de uma criança de 5 anos, de 4 anos. Exatamente. Então, ano que vem. A questão que você colocou, bom, que elementos, né, já que eu entendo que essa minha tradição, que essa cultura que me trouxe até aqui, de pouco vai servir agora, de agora adiante. O que eu posso fornecer, entende? Num mundo tão imprevisível, em que as mudanças acontecem tão rapidamente. Né? E essa pergunta é uma pergunta muito paternal, né? Maternal, na verdade, essa preocupação, puxa vida, o que vai ser das minhas crianças? Né? Muitas dessas respostas, quem vai trazer são eles mesmos. Né? Então, eles vão trazer na medida em que eles forem expostos, que eles puderem, né, experimentar essa realidade. Então, o que está acontecendo nesse momento? Me lembrei agora de uma frase do meu filho Antônio, tem 7 anos. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu sei porque vocês adultos tratam tão bem a gente. Eu falei, mas por quê? Né? Ele falou, não, porque somos nós crianças que vamos inventar um mundo que vocês vão viver. Então vocês tratam bem a gente porque vocês sabem que, tipo, tá tudo na nossa mão. Exatamente essa visão, né? Pois foi uma sacada boa. E quando na verdade a gente trata, eu acho, tão bem a criança, também porque aquela maneira de seduzi-los a fazer, né, cooptados para a nossa cultura, entende? E eles resistem, né? Isso é muito bom, né? Que eles resistam. Eles vão conseguir desse saber dos pais o que? Algumas formas, né, básicas para poder sobreviver, para se machucar menos. Mas, enfim, boa parte dos recursos que eles vão precisar, né, para o desenvolvimento deles, né, e para o sucesso deles mais adiante, a gente aqui nesse lugar, a gente faz muito pouca ideia. Então é muito mais interessante a gente trabalhar com estruturas do que com os preenchimentos dessas estruturas, né? A gente sabe que a criatividade, por exemplo,
é um elemento fantástico num mundo em que a entropia é muito alta, que as adversidades acontecem, né, numa frequência alta, né? E então trabalhar, né, essa habilidade da criança em criar, né, desenvolver nela essa habilidade, né, de o que mais, né? Não, e não há como aprender a criar num ambiente onde está dizendo para ela o que ela tem que fazer o tempo todo. Exatamente, né? A televisão, por exemplo, né? Então, tudo pronto, teu celular, né? É uma ferramenta muito bacana que pode ser utilizada de maneira bem jóia, mas eu não vejo isso acontecendo até aqui. E, enfim, né? A gente tem sim ferramentas fantásticas hoje em dia. E além da criatividade, né? Que outros elementos essa criança vai precisar? Então, essa sensibilidade em relação a esse mundo de diversidade ao redor dela. Como trazer essas novas ideias, como trazer essas diferenças de maneira a criar, né, soluções mais ricas. Né? E existe uma tendência natural nossa a não acolher, né? A resistir, muitas vezes, a propostas estranhas. Ao novo, ao diferente. Isso é muito comum, né? O racismo, por exemplo, é uma expressão desse tipo, né? Em que você já de imediato coloca um não aí para outras culturas. E uma série de outros preconceitos que são manifestações espontâneas do ser humano. Então, lidar com essa nossa animalidade no sentido de tornar a nossa natureza ainda mais potente é algo que a gente deve fazer trabalhando mais ao redor das estruturas do que com os preenchimentos, né? Com fazer isso dessa maneira, né? Eu acho que mais ou menos por aí. Muito legal, muito legal. A gente teve uma interação aqui da Cris. Deixa eu só voltar aqui o que ela compartilhou com a gente. Atualmente percebemos que os espaços educacionais têm trazido a natureza para perto da criança, mas percebo a carência da exploração desse meio natural. Então, o que é isso? Que é trazer a natureza para esta caixinha, né? E não levar a criança onde realmente, né, o meio está, né? Pois é, Cris, então, verdade, cara, né? Isso vem o quê? Né? De como esse professor é preparado, né? Qual que é a vivência que ele tem, como ele está, como ele foi preparado para explorar esse novo ambiente. O que ele vai falar? Do nome científico de uma espécie vegetal, para que ela serve, que tipo de medicamento? Acho que não é isso. Entende? Acho que esse é um aspecto, sim, legal, mas ele é muito pequeno, cara. Tem muito mais, em termos de sentir, né? Parte daquilo, de se integrar aquilo. E esse é um exercício importantíssimo que nos prepara para poder explorar aquilo. Passar isso para a criança. Exato, porque aí a gente vê muito, né? A criança precisa se conectar com a natureza. A criança, mas onde o adulto está inserido, né? Aonde que o adulto... Qual foi a última vez que o adulto colocou o pé no chão? Pois é, né? É muito mais difícil, né? É muito mais difícil para o adulto fazer esse exercício. A gente jogar, né, um balde de água ali no chão e fazer aquele barro todo, já... O adulto... A criança está pronta já, entende? Ela naturalmente vai mergulhar naquilo, porque tem essa voz que diz, ela ainda tem essa voz que diz para ela o que ela precisa fazer. E o que tem naquela terra ali é fundamental para ela poder se conectar. Então, todos aqueles elementos vivos e os elementos inorgânicos que estão ali são fundamentais para o bem-estar da flora intestinal dela, por exemplo, que está ligado ao bom funcionamento do cérebro dela. Então, a neurociência recentemente tem produzido uma quantidade absurda de material
né, indicando esse material, indicando a recuperação desse nosso contato com o mundo natural, desde simplesmente estar exposto a um ambiente verde, né? A gente pinta a parede de verde. Não é bem isso, A gente agora, né, os pais acabaram de passar por um processo, né, de compra de apostilas, por exemplo, para a escola, né? E caneta esferográfica, e canetinha tóxica, enfim. E aí você abre a apostila e tá lá, né? As florestas, tá? Você fala, cara, não faz o menor sentido isso aqui, né? Não faz o menor sentido, é uma outra lógica. É porque é um produto, na verdade. Né? O produto, muitas vezes, ele tem uma maquilagem e ele é uma farsa, né? Porque ele é incoerente. Né? Então, um bom sistema, né, que te guia ao longo dessa trajetória, que ela é desafiadora, um bom sistema deve ser coerente. Então, isso, né, está relacionado com aquilo, isso é legal, por aí vai. Né? A coerência é fundamental. Senão você Muito tem... legal. Vamos ver se tem mais alguma. A Cris disse isso mesmo, a temática da live foi muito rica. O mundo natural é tão importante para todos nós. Obrigada, Cris, pela tua participação aqui com a gente. E, para encerrar, convido quem aí está assistindo a nossa live, quem ainda não conhece os nossos quintais, que, digo que modestamente, ainda engatinhando, temos esta proposta de trazer todos esses conceitos para os nossos quintais. Queria agradecer, Jaime, pela disponibilidade. Obrigado, Nani. De bater esse papo conosco. Muito legal. Né? E te deixo esses minutinhos finais, até se alguém tiver alguma pergunta para o Jaime, esse é o momento. Se você pudesse dar um conselho para as famílias hoje. Um conselho? Um conselho, te coloquei numa enrascada agora. Um conselho, assim, para quem está lá, né, ainda muito imerso, né, nesse conceito ainda mais tradicional da educação, que é assim, porque uma coisa que eu sinto muito é assim, existe dentro da gente um impulso, uma intuição de que algo tem que ser feito diferente, mas o ao redor me faz o tempo todo tomar as mesmas decisões com meu filho, né? Você tá o tempo todo, mas dentro da gente, assim, até a Poppin surgiu disso, que eu como uma mãe, uma pessoa, né, do corporativo, do urbano, olhar e dizer, lá no coraçãozinho tinha uma intuição dizendo assim, cara, alguma coisa aqui não está fazendo sentido, né? E um primeiro passo, um primeiro movimento para expandir esse horizonte. Pois é, eu vou deixar então você me pediu um conselho? Isso. Um conselho? É isso mesmo? Um conselho bem provocador. Para as famílias. Bem provocador. Baseado na ideia de vida com a qual eu venho trabalhando, tá? Então, o meu conselho para essas famílias é que elas continuem fazendo exatamente o que elas vêm fazendo, que é o que elas estão prontas para fazer nesse momento. Entende? É muito complicado você falar, faça isso e colocar, né, um agente estranho ali dentro, que não se comunica com nada. Né? O mundo dela é composto de agentes que vão contra esse conselho que eu estou tendo, por exemplo. Isso não faz o menor sentido. A partir de uma perspectiva de vida, o que faz realmente sentido é você fazer exatamente aquilo que você sente, aquilo que você está pronto para fazer nesse momento. Não é? E porque isso faz parte da diversidade, entende? Né? A questão é a seguinte: a vida, né? Quando a gente olha para ela, a gente vê o que ela não é. Esses mecanismos da vida, eles são extremamente impiedosos, né? Então, as escolhas que cada um vai fazer, a maneira de agir de cada um, vai passar por essa peneira da vida. E essa peneira diz, isso funciona, isso dá certo. Se você dá certo, dessa maneira, se você funciona, você vai passar, você vai seguir adiante. Porque a gente não sabe o que está vindo. Que aposta é essa que a gente está fazendo? Né? Se não funcionar,
o resultado é terrível, né? Porque isso significa ser excluído, isso significa não ser bem-sucedido, né? Fracassar, significa desaparecer. Eliminar tanto as suas formas de saber, porque elas não serviram, né? Elas não te levaram, não te ajudaram a prosperar, né? Que legado você pode deixar, né? De coisas que realmente te levaram ao fracasso, né? E então, né? O que eu posso, né? Retomando esse conselho. O conselho é a gente trabalhar, né? De uma maneira mais tranquila e deixar fluir aquilo que a gente tem de melhor, né? Deixar fluir o que é esse saber, essa convicção nossa, né? Que nos faz optar pelas escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Não tem nenhuma fórmula mágica, né? O crescimento, o desenvolvimento, ele tem todos os seus momentos e é muito complicado, né? Trazer aqui uma gota, né? No oceano de uma cultura diferente, e esperar que aquilo tenha, né? Um efeito iluminador. Muito bem! Obrigada para quem participou com a gente. Essa live vai ficar compartilhada depois. Então, se você quiser mandar alguma pergunta para o Jaime ou quiser compartilhar alguma ideia conosco, só mandar aqui no direct ou mesmo no post do vídeo e que a gente continua esse bate-papo por aqui. Obrigada, Jaime. Muito obrigado, Nani, mais uma vez. E fico à disposição. Nos vemos nos quintais. Até mais. Agora.